Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui com essa peça, com esse capô que eu trouxe para casa aí, já apresentei no canal. E a primeira série de vídeos que a gente vai fazer é tentar revitalizar essa pintura aqui, tá? Vou dar um cenário desse capô, ele está completamente queimado, judiado pela ação do tempo, e é isso aqui que deteriora a pintura do teu veículo. A falta de proteção, falta de cera e selante, qualquer agente de proteção que você tenha na pintura do carro causa isso aqui. Ela acabou queimando por completo, pessoal. Esse capô ele está completamente queimado. Ele tem alguns lugares de overspray de tinta também, que eu não sei o que aconteceu aí, se foi repintado, se estava numa funilaria, algo do gênero. E eu já fiz um pequeno teste aqui manualmente e eu consegui revitalizar o brilho só utilizando um composto polidor forte aqui em conjunto com algodão. A gente tem muitos risquinhos aqui que a gente vai trabalhar mais pra frente. E o primeiro cenário, a primeira série que a gente vai trabalhar é exatamente a série da revitalização de uma pintura queimada. Como é que a gente vai proceder num carro que estiver nesse estado aqui. Primeiro de tudo, esse capô está completamente contaminado. Qual que vai ser a ideia? Eu vou só lavar a peça agora. Não vou descontaminar com clay bar nem nada. E logo depois eu vou entrar com a máquina para fazer a descontaminação com a clay bar, tá? Vou utilizar o clay disc porque nesse cenário aqui ele é perfeito. Ele vai trabalhar muito bem com a máquina. Se eu trabalhar manualmente eu vou demorar muito nessa peça aqui. Porém, manualmente você também consegue trabalhar, tá? Então, para a gente ter ideia, tem alguns riscos fortes aqui nessa parte de cima. E futuramente a gente vai trabalhar a repintura desse capô aqui e eu vou abordar o tema da repintura também novamente no canal, para a gente ter uma ideia e uma noção geral de como trabalhar com esse capô aqui, tá? Outro ponto, a gente vai remover esse resíduo de algum adesivo que tem aqui, tá? Isso daqui com a clay bar eu vou trabalhar também. Se precisar trabalhar com solvente mais forte, a gente vai abordar no canal também. Aqui tem bastante marquinha também. E é isso aí, a gente vai trabalhar nessa série aí como resolver esse tipo de coisa e como abordar esse cenário quando você pegar um carro nesse estado deplorável de pintura aqui para você fazer um serviço, tá certo? Bom, o primeiro passo aí é lavagem, pessoal. Vou utilizar uma espuma bem agressiva. Não tem por que você seguir algum mecanismo de detail numa lavagem como essa aqui, tá? Então você tem que usar o composto mais forte possível que você possa, sem agredir borrachas, enfim, outros componentes. E o mecanismo mais agressivo, porque a pintura ela está completamente oxidada, completamente contaminada, então você tem que utilizar uma espuma agressiva para você conseguir limpar a peça bem antes de você descontaminar. E um shampoo bem forte, também uma diluição bem forte. Agora a gente vai dar uma olhada no padrão da água, como é que a água se comporta numa pintura como essa aqui, tá? Olha como a água gruda, pessoal, na pintura. Esse aqui é o cenário de uma pintura contaminada e desprotegida. A água ela fica completamente grudada na pintura do teu carro, tá? Eu vou fazer o processo da lavagem e a gente vai ver como é que ela vai ficar após a lavagem inicial aí. Notem, pessoal, aqui foi aquela areazinha que eu já tinha feito um polimento manual, utilizando um composto forte. E aqui o restante da peça já somente com água, só joguei água na peça. Bom, galera, o padrão aí agora da peça após a lavagem, saiu uma água muito escura, tinha muita sujeira nessa peça aí. E essa área aqui é a área pulverizada pelo overspray que eu falei no começo do vídeo, tá? Anteriormente. Tem algumas áreas aqui que já estão secas, mas essas áreas, principalmente esse pedacinho aqui, ele apresentava algum sinal de repelência maior. O que é a ideia agora? Você passar uma sacola com ela molhada para você ver onde a sacola vai agarrar e onde você vai ter que trabalhar mais a descontaminação com a clay bar, tá? Já sei que ali nesse ponto tem uma contaminação forte de overspray e eu vou ter que trabalhar com a clay bar forçado um pouco ali, começando por essa região aí. A peça está secando aqui, pessoal. Eu vou fazer o acabamento dessa lavagem aqui com a solução de lavagem a seco, utilizando a cera líquida da NS Wax Carnaúba misturada com água,
para mim remover as manchinhas da água que restaram aqui na peça. Não sei se está dando para ver no vídeo alguma diferença, porém agora ela pelo menos está limpa, mas completamente queimada, e já deu para ver os defeitos mais graves que eu tenho na peça, que não vão sair com o polimento. Então o próximo passo eu vou mostrar para vocês depois com o acabamento da lavagem, e aí a gente vai partir para a descontaminação com a clay bar. Já fiz o acabamento aqui, pessoal, utilizando a cera como meio de lavagem a seco, só para remover as manchas da água que eu tinha do processo aí de secagem. E é uma pintura muito surrada mesmo, pessoal. Não comentei no vídeo ainda, mas essa aqui é uma pintura original, tá? Uma pintura original de fábrica, que ela só tá dessa maneira porque era um capô de ferro velho que ficava no tempo. Então se você pegar um carro assim, com a pintura original, você certamente vai conseguir fazer um trabalho em cima e remover essa oxidação e essa faixa do verniz queimado aqui com polimento, tá? E é isso que a gente vai demonstrar nos vídeos. Então eu, antes ainda de fazer a descontaminação da peça, notem que aqui tá bem áspero perante o resto da peça. Ela toda tá meio áspera, existem alguns pontos que estão mais lisos, mas aqui você faz o teste da sacola, você ia notar nitidamente que aqui agarra mais a tua mão, e você tem que trabalhar a descontaminação mais forte aqui. E voltando ao assunto, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma cera cleaner para a gente ver como é que ela vai funcionar nesse cenário aqui. Pelo menos na metade do capô eu vou passar para mostrar para vocês isso, tá? Em paralelo, depois a gente vai avaliar a repelência à água e o que a gente consegue aqui. Você trabalhar com cera numa pintura dessa aqui, a chance de você deixar ela manchada ela é muito grande. Por quê? Porque você vai aplicar a cera, depois você vai remover e vai ficar aquelas marquinhas circulares da aplicação da cera. E por que acontece isso? Porque você está limpando a superfície, você está limpando a peça e eventualmente você está desbastando uma camada muito fina do verniz também. E ela vai ficar manchada pelo mecanismo que você aplicou, circular fazendo pressão, e depois pela microfibra que você passou assim, o movimento circular, enfim, como você trabalhou aí, beleza? Agora a gente vai ver, pessoal, como que ela vai se comportar perante três tipos de cera: cera carnauba em pasta, cera comum dessas que a gente tem em supermercado, facilmente acessíveis para a gente comprar, e a nossa cera líquida, que é a cera limpadora que a gente utilizou para fazer o processo de manutenção a seco. Pô, Rodrigo, por que você não está usando o aplicador original da cera? Simples, porque essa pintura aqui ela está muito oxidada e a chance dela soltar sujeira no aplicador é muito grande. Então, para não comprometer, estou utilizando o mesmo padrão de espuma agressivo que eu utilizei para fazer a lavagem. Não soltou cor na microfibra, tá, pessoal? Então isso é um sinal que ela não desbastou a pintura aqui, tão quanto não tinha muita sujeira grudada. Também sujeira que não teria saído na lavagem aí, como poeira grudada na peça. Agora a gente está aplicando uma cera dessas comuns, que a gente encontra facilmente no mercado aí. No mercado, literalmente também, em mercados. E essa aqui eu vou trabalhar um pouco diferente, eu vou deixar ela secar mais na pintura para ver o padrão de desbaste que a gente vai ter aqui. Eu vou até aplicar uma camada em excesso. Bom, pessoal, aqui a gente está aproveitando o grau microabrasivo da cera. Então eu vou remover ela da pintura e a gente vai ver qual que é o resultado. O que aconteceu aqui? Notem as manchas, tá? Então, como essa cera ela tem um grau microabrasivo, você tem as manchas na pintura do carro. Então isso aqui é o que o pessoal até chama da tal cera polidora, né? Então o que eu vou fazer? Vou aplicar mais uma camada, não vou deixar secar tanto e vou remover com a microfibra. Camada bem mais fina, fazer a remoção. Essa cera aqui ela possui um teor de silicone, tá? Então isso quer dizer que ela deixa a peça um pouquinho mais oleosa e um pouquinho mais mascarada. Bom, ainda tenho as manchinhas aqui e olha só que essa cera me deu. Ela limpou um pouco mais a superfície e ela desbastou o verniz também, mas a principal função dela aqui foi que ela descontaminou um pouco a área,
pelo seu teor abrasivo e deixou a microfibra aqui manchadinha e a peça um pouco mais limpa. Agora a gente vai trabalhar a cera líquida, que é a cera limpadora que a gente tem aqui então, e vamos ver o resultado. Essa área ela tá cheia de risco, pessoal. Tem riscos profundos nessa área aí. Tem aqui a área que eu havia feito um polimento manual, que eu havia comentado no vídeo já. Função de limpeza. Então o que a gente tem aqui? A peça foi limpa com essa cera devido ao seu teor de solventes e de agentes de limpeza, da mesma maneira que na área anterior. Porém a área anterior ela era uma cera que tinha microabrasivos. Novamente, outro lado limpo da microfibra. Essa foi a cera que menos mascarou a peça, ou seja, menos puxou brilho da peça, porém ela limpou. Sem as fitas, pessoal. Notem a diferença aí. Ceras agindo sobre uma pintura queimada. Pintura queimada e uma pintura contaminada também, tá? Porque ela não havia sido descontaminada, então ela tinha muita sujeira encrustada ainda, sujeira aí muito forte nos poros do verniz ou da tinta PU dessa peça, tá? Então deu para ver o padrão aí de melhora utilizando 3 tipos distintos de cera nessa peça. Agora a gente então vai partir aí para uma análise da repelência à água, para vocês darem uma olhadinha no poder da cera na peça. Nitidamente a gente consegue perceber o que? Cera de carnaúba líquida, a menor proteção na peça. Cera limpadora que a gente utilizou com grau de microabrasivos, média proteção na peça, e a cera de carnaúba em pasta, a melhor proteção e repelência à água na peça que a gente tem até o momento. Eu vou parando por aqui, pessoal. Essa peça vai ficar parada por um tempo, na ação do tempo. A gente vai avaliar aí a durabilidade da cera até o momento que eu fizer a descontaminação com a clay bar. E nesse momento eu vou falar para vocês o tempo que a peça ficou parada, para a gente ter uma ideia aí da durabilidade da cera e do quanto ela vai realçar o brilho da peça da maneira como ela estava no vídeo que vocês viram aí, beleza? Aguardem o próximo, se inscrevam no nosso canal, não esqueçam de deixar o seu comentário aí, sugiram temas para a gente estar abordando aí nessa série ou em séries futuras, beleza? Um abraço e até a próxima!